Provações, não as queremos, mas são necessárias. Provações, não as queremos, mas são necessárias. Eu quero começar lendo Atos 24, 27, o último versículo que foi lido na última quarta-feira, e vou caminhar até 25, versículo 12. Atos 24, 27, e vou me estender no capítulo 25, do 1 ao 12 também. Vamos lá? Atos, capítulo 24, verso 27, e vou me estender nos versos 1 ao 12 do capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor: passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo com ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se, de fato, sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Amém, igreja? Há mais ou menos 2 anos, 2 anos incompletos, quando fui atropelado por uma moto ao atravessar a Avenida Caicã, lembro-me que uma irmã querida e amada comentou numa rede social o seguinte: eu acho que o pastor Júlio deve ter algum problema espiritual oculto. Eu creio que o pastor Júlio deve estar com alguma pendência espiritual com Deus, porque o homem para passar por problema. No último dia 26 de março, na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, a igreja Casa da Bênção decidiu fazer um batismo público às margens do grande rio Guandu, o rio que abastece a Baixada Fluminense e parte do Rio de Janeiro. E eu vi o vídeo, mostrei para alguns irmãos aqui inclusive. O vídeo é, até certo ponto, eu diria, aterrorizante, tétrico. Aqueles irmãos estavam ali, muitos sem máscara,
cantando, louvando a Deus, enquanto o pastor, à margem daquele caudaloso e extenso rio, numa região aparentemente segura, estava ali com o seu grupo de fiéis, batizando os novos crentes. Só que aquele rio tem um fenômeno, ele tem redemoinhos em suas margens, eventualmente. E no segundo batismo, um redemoinho pegou aquele pastor e o levou embora, debaixo dos olhares da igreja, que continuou a cantar sem entender o que estava acontecendo. Uma hora de festa, uma hora de alegria, e um pastor é tragado por um redemoinho no rio, enquanto fazia a obra de Deus. Verdade seja dita. O que mais me estarreceu, porém, não foi aquela visão horrenda daquele pastor sendo tragado por aquele rio, mas sim alguns comentários. Sempre que eu recebo esses vídeos, eu gosto de olhar os comentários. E várias pessoas diziam o seguinte: Deus pesou a mão sobre esse pastor, porque em plena época de quarentena, de confinamento social, o que ele estava fazendo na margem de um rio, provocando aglomeração, batizando pessoas. Todos estes comentários, tanto a meu respeito, quanto da triste morte daquele pastor, todos estes comentários desgraçados e infelizes são fruto da chamada teologia da retribuição, que é irmã da teologia da prosperidade, em que se afirma que Deus tem sempre bênçãos incontáveis, destinadas para os seus filhos obedientes, fiéis, e maldições e castigos para aqueles que não são tão justos, santos e fiéis. Essa teologia demoníaca da retribuição ou da prosperidade, ela começa na Bíblia, com os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Todos nós conhecemos a história, ou pelo menos a grande maioria aqui. Deus estava provando a fidelidade de Jó. Deus estava provando o quanto Jó lhe amava, por meio de uma série de tribulações que envolveram a perda de todo o seu rebanho, das suas posses e até dos seus filhos. E naquele momento então de prova espiritual, em que Jó não conseguia entender o que estava acontecendo, seus três amigos, Bildade, Elifaz e Zofar, que deveriam consolá-lo, que deveriam ampará-lo, começam a questioná-lo acerca de possíveis pecados ocultos que Jó trazia no seu íntimo, pois na visão deles, Jó estava pagando por algum tipo de atitude errada, algum tipo de pecado cometido. A grande verdade, esquecida por essa igreja contemporânea da qual fazemos parte, essa igreja acomodada e mal acostumada do século 21, a grande verdade é que Deus prova os seus filhos e filhas continuamente. E esta provação, quando experimentada por nós, ela visa produzir em nossa vida o fruto do Espírito Santo, aperfeiçoando principalmente o nosso caráter cristão. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não causa dores. Deus não tem intenção alguma de brincar com os seus filhos como se ele fosse um grande carrasco divino, que de forma sarcástica, irônica, zombeteira, coloca-nos nas mais difíceis situações
para caçoar do nosso comportamento e das nossas reações. Não é esse o tipo de Deus que a Bíblia nos apresenta. Vamos lá? Tiago capítulo 1, versos 2 ao 4. Eu acho esse texto fantástico e eu quero que você o marque na sua Bíblia. Olha que palavra de Tiago. Meus irmãos, minhas irmãs, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Entenda isso. Tiago não está falando que a igreja deveria se alegrar pelo fato de receber continuamente bênçãos celestes, mas Tiago está puxando a nossa orelha. Tiago está nos chamando a atenção, no sentido de que a nossa alegria tem que surgir pelo fato de passarmos por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago está falando de maturidade na prova, de aperfeiçoamento de caráter, quando somos perseverantes no meio das lutas e das aflições. E devemos passar por esse momento não murmurando, não chorando, não reclamando, não amaldiçoando os céus, mas devemos passar por este período com uma atitude interior de alegria. A questão é, olha aqui para mim, você que está em casa, olha aqui para mim. Como obter essa alegria, esse prazer, esse gozo, esse contentamento, quando se atravessa um deserto escaldante, com um sol abrasador sobre as nossas cabeças? Como experimentar alegria no momento em que nós não temos a mínima noção de quando aparecerá o oásis? Em que não conseguimos enxergar nenhum leito de rio, nenhum lago, para saciar a nossa sede, nenhuma palmeira frondosa, para podermos nos acolher debaixo da sua sombra. Como ter alegria quando tudo vai de mal a pior na nossa vida? Eu lhe respondo, por favor, ligue-se nisso, que para mim é a parte mais importante dessa manhã. Durante a provação, você precisa focar no objetivo final de Deus em sua vida, e não nos problemas em si, não na dor do processo. Eu vou repetir. Durante a provação, você precisa mirar, focar no objetivo final de Deus em sua vida, e não se apegar à dor do processo experimentado. Aliás, aqui está uma boa maneira de diferenciar a provação da tentação. Não confunda os dois. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, e não pode ser tentado também. As duas palavras provação e tentação não podem ser confundidas jamais. Toda tentação vem de quem, irmãos? De quem? Toda tentação vem de onde? Do diabo. E o seu processo é gostoso, é satisfatório, é prazeroso para a alma. Mas o fim do processo tentador conduz a quê? A morte, a perda, a queda, a tragédia existencial. Já a provação tem um outro âmbito. A provação tem um processo árduo, penoso,
pesado de suportar, mas o fim da provação visa a manifestação da glória de Deus na sua vida, visa a sua aprovação espiritual. Assim, guarde isso, é o processo que você está vivendo que vai determinar se o que você está experimentando é uma provação ou uma tentação. Pegou isso, meu irmão? Você pegou isso em nome de Jesus? Deixa eu ser mais claro a esse respeito. Adão e Eva no jardim do Éden poderiam comer de todos os frutos, menos de um, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era o aspecto daquele fruto? Que alguns dizem que era a maçã, nada a ver com a maçã, ninguém sabe que fruto era. A ideia é que o fruto era agradável aos olhos, a sua aparência chamava a atenção. Eu acho que um fruto agradável aos olhos, mais do que a maçã, é a manga. Eu sou apaixonado por mangas, irmãos. Aquela manga madurinha no pé, amarelinha. Você come ela com casca e tudo quando ela está madura. Você se mela todinho, ela cai aqui, ó, pela boca, desce na camisa, pelo peito abaixo. Ô fruta boa de se comer. Maçã, dependendo se você usar a dentadura vai embora quando você morde ela. E nem toda maçã é doce, não é verdade? Tem maçã que é amarga. Aquelas verdes, não me dê uma delas, são horríveis aquelas verdes. Então, no processo da tentação, o fruto era lindo de se ver e agradabilíssimo de se comer. Mas qual foi o fim? A morte do primeiro casal, morte espiritual, separação eterna em relação ao seu Criador. Tentação, processo gostoso, satisfatório, mas o final é de destruição. Vamos pensar em Abraão. Deus manda o filho da promessa a Abraão. Qual era o nome do filho da promessa de Abraão? Isaac. Abraão espera, ó, anos e anos. Aos 100 anos de idade ele tem esse filho. Você imaginou que situação? No auge da juventude, do vigor de Isaac, Deus fala: muito bem, você está contente com seu filho? Você está satisfeito com ele? Sim. Meu Deus, que filho maravilhoso o Senhor me deste. É tudo que eu poderia esperar. Mais além. Ok, então agora você vai fazer o seguinte: você vai levá-lo ao Monte Moriá, e lá você vai oferecê-lo a mim como sacrifício, para provar o quanto me ama. Irmãos, pensem naquela caminhada terrível, lúgubre, angustiante de Abraão, rumo ao Monte Moriá, com alguns empregados e com o seu filho, indo sacrificar aquele que era a encarnação da promessa de Deus em sua vida. E o momento se torna ainda mais tristonho, quando o filho pergunta: pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, o cutelo está aí, a faca está aí, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Olha, irmãos, aquilo deve ter arregaçado com o coração de Abraão. Qual foi a resposta de Abraão? Quem é que lembra? Deus proverá um cordeiro para o sacrifício, meu filho. Mas não pense que Abraão falou aquilo como um super-herói espiritual, como alguém que estava imune ao sofrimento. Embora ele tenha sido chamado de pai da fé, a fé não é algo fácil de ser exercida. A fé exige de nós renúncia, renúncia para o nosso eu. A fé exige de nós a anulação do nosso egoísmo. A fé exige de nós dependência total em relação ao nosso Deus. Abraão disse aquilo: Deus proverá, mas certamente ele agonizava em sua alma. Caminhada angustiante, mas qual foi o fim? Lá estava o cordeiro preparado para o holocausto. E a partir da obediência de Abraão,
Deus pôde fazer dele uma grande nação. E ele tornou-se pai de Isaque, e Isaque de Jacó, e Jacó da nação israelita, fazendo com que a partir daquela família separada, chegasse até nós a bênção da salvação. Glória a Deus. Processo ruim, processo amargo, mas o final foi bendito, foi glorioso, foi abençoador. Então eu quero voltar para Atos, não percamos o nosso foco. Mais uma prova de Deus na vida de Paulo, mais uma provação dos céus na vida do homem de Deus, dentre tantas que ele experimentou. Vamos lá, Atos 24, 27, voltando aí para esse versículo, Atos 24, 27, olha, você conhece a história, lembra dela? Paulo foi a Jerusalém, apesar das profecias de que ele seria preso, capturado e até morto, mas Paulo foi a Jerusalém ainda assim, e sem fazer nada, um grupo de judeus que era de fora da Ásia, reconheceram Paulo como aquele que pregava o evangelho nas sinagogas por onde ele passava. Aquele grupo denunciou Paulo, e Paulo, para não ser morto, linchado em praça pública, como alguém que havia profanado o santuário, o templo de Jerusalém, como alguém que estava indo contra o judaísmo na concepção daquelas pessoas, Paulo teve que ser guardado pelo comandante Cláudio Lísias, comandante romano, que tomava conta de Jerusalém nessa época, porque Jerusalém pertencia ao Império Romano. E Paulo teve que ser guardado na fortaleza Antônia, que ficava em cima do templo. Depois de tantas idas e vindas, um grupo quis matar Paulo, conspirou contra a vida de Paulo, e Cláudio Lísias designou 470 soldados para levarem Paulo até Cesareia. Cesareia era, como se pudéssemos dizer assim, a capital daquela região, o lugar mais importante, mais avançado, e onde estava a sede administrativa daquele governo. E Paulo fica lá então. E Félix, um homem corrupto, um homem mau, governador daquela província, a qual pertencia também a região da Judéia, deixa Paulo mofando, esquecido, entregue às baratas, por 2 anos na prisão. Irmãos, não havia uma data de julgamento. Nas visitas que eventualmente fazemos ao presídio aqui de Teixeira, a coisa que mais nos dói o coração, hein, pastor Jamildo? É quando alguns presos dizem assim: pastor, eu estou aqui há anos, e meu caso ainda nem foi julgado. Eu ainda estou aqui com um mandado preventivo, mas minha causa nem foi julgada, eu estou esquecido aqui. Isso machuca com a gente. Hein, Orley? Você também já ouviu inúmeros relatos desse lá. E era essa a situação de Paulo. Festo, para não desagradar os judeus, deixa Paulo lá, ó, mofando. Não poderia matá-lo, porque Paulo era cidadão romano. Não poderia ser executado por qualquer motivo, sem uma acusação fundamentada. Mas ao mesmo tempo não podia liberá-lo, porque iria desagradar aos judeus, o povo mais complicado da província, e com quem Festo, ou melhor, Félix, que era o governador da época, não queria problemas. E olha que situação, irmãos. Paulo era um missionário itinerante, viajante, um homem chamado por Deus para implantar igrejas em territórios nunca dantes alcançados pelo cristianismo. Mas ali estava ele há 2 anos cativo, sem a mínima perspectiva de quando aquele quadro adverso iria mudar. Como esse período foi torturante para Paulo. Paulo se sentiu como uma águia que teve as suas asas cortadas.
Ele podia ver o vasto mundo lá fora, da parte que ele se encontrava no presídio. Ele via a costa e o porto de Cesareia, uma cidade marítima, ou melhor, uma cidade costeira. Lugar esse pelo qual Paulo havia passado inúmeras vezes, embarcando, desembarcando para as suas várias viagens missionárias. E aquele lugar estava a poucos minutos a pé de onde Paulo se encontrava aprisionado. Mas Paulo não podia fazer nada para ir até lá, porque ele estava em algemas, ele estava acorrentado. E o que é pior, irmãos, aí entra a prova, aí é que entra a prova. Paulo tinha a promessa de Deus para a vida dele. Paulo tinha a promessa de Deus de que ele iria pregar em Roma, para o imperador, de que ele iria alastrar o evangelho ainda mais em toda aquela região. E como é que ele poderia tomar posse dessa promessa se ele estava preso e entregue ao esquecimento público? Vamos ver isso aí, Atos 19, 21, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Atos 19, 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, que foi onde a confusão começou, onde ele foi preso, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali em Jerusalém, é necessário também que eu vá visitar quem? Ou o quê? Roma. Ele tinha essa convicção. Deus disse para ele: você vai até Roma pregar a minha palavra. Vamos lá, Atos 23, 11. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: olha bem, Jesus falou com Paulo, não foi pastor Júlio, não foi o apóstolo Pedro, não foi o pastor Cleudson, foi Jesus falando com Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também onde? Em Roma. E ele estava lá preso, 2 anos, parado. Ele chegou a avisar os romanos sobre essa viagem. Vamos lá? Romanos capítulo 15, versos 24 e 25. Romanos 15. Olha a convicção de Paulo. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, dos crentes. Paulo disse para a igreja romana que ele estaria lá com elas. Mas olha o que aconteceu. No 2º ano que ele está cativo, o governador Félix se cai, quase é morto por Nero, imperador romano, porque Félix, numa confusão entre os judeus que habitavam a Cesareia contra um grupo de gentios, Félix ordenou o massacre daqueles judeus. Isso repercutiu muito mal em todo o império. E se havia um grupo que era complicado de lidar, o grupo judeu, e Nero não queria complicação com esse grupo. Pela intervenção do seu irmão, Félix não foi morto, mas ele foi tirado da liderança de Cesareia e daquela província, e em seu lugar entra Festo. E o que a gente pensa, irmãos? A gente pensa que toda vez que começa um novo governo, as coisas vão mudar. Não é assim que a gente pensa? Agora a coisa vai. Chegou o prefeito tal, chegou o governador tal, chegou o presidente tal, a Câmara mudou, agora a coisa vai.
6 meses nos provam que as coisas continuam como antes, mais 6 meses nos comprovam que elas ficam piores do que estavam. E Paulo viu que a situação não ia mudar em nada. Festo chegou. E o que Festo faz? Primeira coisa que ele faz, está aí, você acabou de ler comigo. Ele vai para Jerusalém, puxar o saco da liderança judaica, saber como é que poderia agradar aqueles líderes judeus, para evitar com eles a confusão que o seu antecessor tivera, Félix. Imagina a cabeça de Paulo: agora que eu estou lascado, agora que eu estou quebrado. Ele foi lá ouvir a fofoca mentirosa daquele povo, e ele foi ouvir em loco, onde eles estão. Agora eu não saio mais daqui, agora eu estou morto. Acabaram-se definitivamente as minhas esperanças. Pensem na tristeza e no medo que Paulo deve ter tido no seu coração, irmãos. E Festo vai lá. E quando Festo chega, escute, já preguei sobre isso aqui há algum tempo atrás. Olha o rancor daquele povo, olha o ódio daquele povo. 2 anos que Paulo estava preso, era para ter esquecido já qualquer questão. Primeira coisa que fazem é dizer o quê? Você tem um prisioneiro lá em Cesareia, que o nome dele é Paulo, e aquele homem tem feito um motim contra a nossa religião, e aquele homem tem até se levantado contra César, o imperador. Aí aumentaram a acusação. Festo já devia ter uma ideia, mais ou menos, do que estava acontecendo. Malandramente, ele não chegou até onde chegara por nada. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, subam comigo para Jerusalém, para Cesareia. Ele estava em Jerusalém. Daqui a alguns dias eu estou indo para lá, vocês vão comigo, e a gente vai ouvir de novo esse caso. Olha só, irmãos, mais uma vez, essa situação de tanto mexer já estava fedendo. Tem coisa que quanto mais você mexe, mais fede. Deixa quieto. E lá foi Festo, novo governador, com a comitiva de judeus convidados por ele, para novamente começar o processo de julgamento de Paulo. Só que o que os judeus queriam? Traga ele para cá, para Jerusalém, deixa ele aqui com a gente vai julgá-lo direitinho. Mas você sabe que não era esse o motivo. Eles estavam planejando já há anos uma emboscada contra Paulo. Eles queriam matar Paulo. E Festo, de modo muito inteligente e articulado, coloca Paulo na presença dos seus acusadores, que novamente proferem mentiras contra ele, e diz assim: meu amigo, vamos terminar logo essa história? Vamos acabar logo com esse julgamento? Eu não estou vendo em você aparentemente nenhuma culpa, mas eu posso soltá-lo para que você vá até Jerusalém, e lá em Jerusalém, na minha presença, você seja julgado? Paulo não fazia o papel do chamado crente bobo, né? Tem gente que pensa que crente é besta, crente é bobo, é otário. O crente tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo, porque nós temos a mente de quem, irmãos? A mente de quem? De Cristo. Paulo percebeu: não, aí é que eu estou morto mesmo. Se eu sair daqui de Cesareia, acabou a minha vida. Esses caras não vão me deixar chegar em Jerusalém. Eles vão planejar aquela emboscada e vão me matar antes de eu chegar em Jerusalém. E se eu chegar em Jerusalém, certamente eu vou para lá para ser condenado e morto. O que Paulo faz nessa hora? Ele dá uma cartada final, usando aqui um linguajar nada cristão, né? Uma cartada. Ele fala assim: eu apelo para César, eu sou cidadão romano, eu não tenho que ser julgado por um tribunal religioso, eu tenho que ser julgado por um tribunal político. E como cidadão romano, se eu fiz alguma coisa errada, eu aceito a morte, mas eu sou inocente, então eu apelo para César.
Aí quebrou com o governador. Por quê? Porque de acordo com o direito romano, escute, que é a base do nosso direito hoje, Festo, governador, não poderia entregar nenhum preso, cidadão romano, à revelia, contra a sua vontade, sem dar a ele as mínimas condições de um julgamento adequado e justo. Festo consulta os seus conselheiros, e qual é a resposta? Você não pode liberar ele não. Ele apelou para César, agora ele vai ter que ir para Roma. E qual foi a resposta de Festo? Vamos lá, Atos 25, do 10 ao 12. Atos 25, do 10 ao 12. Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, porque Festo representava o tribunal do Império Romano, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Pode ir. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Vamos então caminhar para o final aqui. Olhando para todo esse entrave na vida de Paulo, para essa disputa interminável com os judeus, para os 2 anos em que ele ficou parado, aprisionado, olhando para a enrolação das autoridades romanas, nós nos perguntamos, eu me pergunto, onde estava Deus na vida de Paulo? Hein, pastor Cleudes? Onde estava Deus? Será que as suas promessas foram falsas? Deus abandonou o seu servo? Deus se esqueceu do seu servo? Vamos ser francos aqui, irmãos, sem máscaras hipócritas. A única máscara que você vai usar agora é da proteção contra a Covid, em nome de Jesus. Já não houve algum momento na sua vida em que você se questionou: Deus me deixou? Deus me abandonou? Onde Ele está que não escuta o meu lamento de dor? Onde Ele se encontra que não enxerga o meu sofrer? Não se escandalize comigo não, tá? Mas eu já me senti assim algumas vezes, com dúvidas em relação a Deus, descrendo da presença dEle em minha vida. Já me senti assim algumas vezes. Olhe para você. Quantas promessas de Deus ao longo desses anos não caíram por terra na sua vida, na sua caminhada por este mundo? Quantas interrupções de projetos, no momento que você pensava que as coisas iriam decolar de vez, caminhar com ventos favoráveis, navegar de vento em popa. Onde é que está Deus nisso tudo? Eu quero convidar você para vislumbrar uma passagem comigo. Ela está em João capítulo 13, verso 7. Eu quero que você marque essa passagem na sua Bíblia. João capítulo 13, versículo 7. O famoso momento em que Jesus decide lavar os pés aos discípulos, para dar-lhes o exemplo maior de humildade vinda do seu mestre. E Pedro, o precipitado Pedro,
O sanguíneo Pedro se recusou. Não, eu que tenho que lavar os teus pés, não é o Senhor que tem que lavar os meus. Aí olha a resposta de Jesus para ele: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Está ouvindo isso? Alessandra, você ouviu isso, Alessandra? Irmão Rosivaldo, você ouviu isso? Mari, você ouviu isso, Mari? Você leu isso? Alessandro, você conseguiu ver isso? Irmão Jorge, conseguiu entender essa palavra? Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Vamos sair de Pedro, vamos sair de nós e vamos voltar para Paulo. Queremos ser bíblicos, essa é a nossa intenção. Vamos voltar para Paulo nessa passagem de Atos, nos 2 anos de provação, nos 2 anos que ele ficou aprisionado. O que foi que aconteceu? O que Deus produziu? O que foi que Deus gerou na vida de Paulo e no seu reino, no reino de Deus? Na nossa visão, nada. Na nossa visão, tudo não passou de perda de tempo. Na nossa visão, tudo não passou de derrota. Mas não foi isso, irmãos. Deus é fiel para completar em nós a boa obra que Ele já começou até o dia da volta de Cristo. Deus é fiel. Deus é fiel. No tempo que Paulo esteve preso, primeira coisa, ele pôde descansar das suas atividades intermináveis. Paulo era um cara ativista, irmãos. Paulo não parava. Ele não conseguia dar um tempo, dar um break. Paulo era aquele cara que estava sempre tendo que fazer alguma coisa para o reino. Ele se sentia cobrado pelo tempo que ele matara os seus irmãos na fé, a própria igreja, antes dele se converter. Então ele se sentia como que endividado com Deus. E Deus teve que falar: agora tu vai parar. 2 anos você vai descansar, você vai recarregar suas baterias, você vai se reabastecer emocional, espiritual e fisicamente. Deus faz isso com a gente às vezes. Faz ou não faz, irmãos? Eu sei que Ele faz. A gente está naquele pique, naquela corrida desenfreada. Aí Deus faz o quê? Puxa o tapete de debaixo de nossos pés. E a gente, ó, pá, se estatela no chão. E é obrigado a reconhecer realidades que até então nós não estávamos querendo reconhecê-las. Quantas vezes Deus já não me parou, meus irmãos? Quantas vezes? Eu estou parado. Eu estou parado. Pode acreditar que eu estou parado. Eu estou parado e estou ficando doido com isso. Doido. Por não poder desempenhar nem 1/3 daquilo que eu gostaria de desempenhar. E o que eu estou sendo obrigado a fazer? A ler mais, a orar mais, a depender mais de Deus, sabendo que não sou eu, é Ele quem rege o meu caminho. Então Deus faz conosco isso, irmãos. Deus pode estar dando a você agora um break, um stop, uma parada obrigatória, e você não está entendendo, e está lutando contra isso, mas Deus está tratando de você agora, nesse momento. 2 anos, sabe o que mais que Paulo fez além de descansar? Paulo escreveu as famosas cartas da prisão, cartas que nos abençoam. Dentre essas cartas, a carta aos Filipenses, a chamada Epístola da
da alegria. Olha, o cara preso, e escrever uma carta onde a alegria é exaltada como a principal virtude cristã. Ele tirou água de pedra, e graças àquela prisão de Paulo de 2 anos, nós temos acesso hoje na Bíblia a livros que nos inspiram a alma, a livros que geram a salvação e a edificação para o povo de Deus. 2 anos parados, sabe o que Paulo fez? Ele evangelizou como nunca. Existia a chamada guarda pretoriana, e a guarda pretoriana ficava amarrada ao preso 24 horas por dia. Paulo estava algemado 24 horas por dia, durante 2 anos, a um soldado romano ao seu lado. E você acha que Paulo ficava ali com aquele soldado do lado dele? Paulo ficava murmurando para ele, reclamando da vida, amaldiçoando os céus, discutindo sobre quando é que ele iria ser julgado? Não, Paulo falava de Jesus. Quantas vidas não foram salvas, quantos gentios não ganharam conhecimento de Deus a partir da prisão de Paulo. Glória a Deus, meus irmãos. 2 anos preso, e sabe o que mais aconteceu? Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo, teve tempo nesses 2 anos, Jefferson, para ir para Jerusalém, que era relativamente perto de Cesareia, e conhecer melhor os fatos sobre a vida de Jesus, porque Paulo não andou com Jesus. Paulo é chamado de um apóstolo abortivo. Ele entrou depois que todo o apostolado já havia sido completo, por uma revelação pessoal de Jesus. Então tinha detalhes na história de Cristo que Paulo não sabia, só por revelação especial. Então os 2 anos que Paulo ficou naquela masmorra, naquela prisão, Lucas aproveitou para ir a Jerusalém, investigar os fatos, saber como tinha sido a vida de Jesus. Ele ia, voltava, e assim o Evangelho de São Lucas foi escrito para a nossa edificação. Glória a Deus. Então observe, olha o que Deus está falando com você na sua hora da prova. Escuta, Kênia, uma coisa eu tenho para fazer com você agora, que agora você não entende, mas mais tarde você vai entender. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Não queremos as provas, não queremos as dores, mas elas são necessárias para o nosso amadurecimento e crescimento no reino de Deus. Ontem eu estava lendo sobre a experiência do querido pastor Timothy Keller, um dos maiores escritores cristãos da atualidade, pastor presbiteriano norte-americano, homem firmado na palavra, que fala sobre todos os assuntos que você possa imaginar, com destreza, com habilidade e profundidade teológica e bíblica. Um dos maiores defensores da chamada missão integral, sem radicalismos. Um homem que é capaz de fazer uma teologia nos Estados Unidos que influencia a América do Sul, a América Latina. Timothy Keller, grande pregador, grande escritor, aos 70 anos, uma idade jovem hoje. 70 anos é uma idade jovem hoje. No auge da sua produção pastoral e literária, é acometido por um câncer no pâncreas. Numa viagem de volta da Ásia, numa conferência, ele descobre que está com câncer no pâncreas, um dos cânceres mais fatais que existem, que há pouquíssimos recursos para tratamento. E ele conta no seu testemunho que a princípio
ele se sentiu abalado com a morte. Ele começou a se lembrar das inúmeras pessoas com as quais ele convivera, que estavam no leito de dores, no leito de pré-morte, e para quem ele dirigia inúmeras palavras de conforto. E ele pensou: agora sou eu que estou nessa situação. Agora sou eu que preciso dessa palavra que eu sempre ministrei. E eu estou com medo, eu vou morrer. Eu vou abandonar meus filhos, eu vou deixar a minha esposa, eu vou deixar os meus netos. E eu estava me sentindo tão bem. Mas aí ele conta que ele começou a falar com o Senhor ao longo de semanas e semanas e semanas, sem ouvir aparentemente nada de Deus. Quando Deus lhe deu a resposta. Um Deus que age sempre como eu espero que Ele deva agir, um Deus que faça sempre o cumprimento dos meus desejos, um Deus que trabalhe naquilo que eu aguarde que Ele deve trabalhar dentro da lógica, não é um Deus todo-poderoso, não é um Deus insondável, não é um Deus magnífico. Este Deus que age sempre de acordo com as maneiras como o seu povo espera, é um Deus fabricado à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando é o contrário, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é Deus que é a nossa imagem e semelhança. Um Deus que se enquadra no meu status daquilo que é aceitável, que não pode me dar aquilo que eu não quero receber, não é um Deus que comanda de fato a minha vida e que sabe o que é melhor para mim, porque eu não sei o que é melhor para mim. Então ele decidiu descansar na soberania de Deus, entendendo que o Senhor está no controle de tudo sempre, mesmo quando as coisas aparentemente fogem dos trilhos normais. E ele está lutando. Nesse exato momento ele está lutando contra o câncer. Eu fecho com as palavras de A.W. Tozer, grande escritor cristão do século passado. Ele diz assim, se liga, minhas últimas palavras, você que está em casa: não tente inventar um atalho para os planos de Deus a respeito de seu discipulado e maturidade espiritual. Vou repetir a primeira parte. Não tente inventar um atalho, um caminho mais fácil para os planos de Deus a respeito de seu discipulado e maturidade espiritual. Se você e eu já estivéssemos preparados para o céu no momento de nossa conversão, Deus nos levaria para casa instantaneamente. Mas ainda estamos sendo forjados por Ele nessa terra. É isso, irmãos. Nesse exato momento, eu estou sendo trabalhado por Deus. Você está sendo trabalhado por Deus, Neto. Você está sendo trabalhada pelo Senhor, Lu. Você está sendo trabalhada pelo Senhor, Thaís. Você está sendo trabalhado por Deus, Robério. Neste exato momento, Deus está usando o que não entendemos, aquilo que não temos controle, aquilo que não podemos dimensionar com a nossa mente caída pelo pecado, e Ele está usando tudo isso, primeiro para a glória do nome dEle, e segundo, para o nosso crescimento espiritual. Se nós entendermos isso, irmãos, se nós formos capazes de alcançar essa verdade, de simplesmente apalpá-la, as coisas vão ser muito diferentes aqui dentro, muito diferentes. Você não está entregue à sua própria sorte, você é filho de Deus, você é filha de Deus.
Você não foi entregue às moscas, você não foi esquecido no canto da sala de aula por aquele pai negligente e irresponsável que perdeu a hora de lhe buscar e teve que ser avisado pela direção da escola. Isso não existe. Deus jamais se esquece dos seus filhos. 2 anos Paulo ficou preso, e por 2 anos Deus tratou como nunca do coração do seu apóstolo. Por 2 anos Deus amadureceu Paulo, para que coisas maiores pudessem acontecer em prol do reino de Deus.